faz-se imprescindível lembrarmos de que não há prêmios gratuitos nem favores divinos em parte alguma na suprema sabedoria, mas um eterno dinamismo do micro ao macrocosmo, onde tudo se entrelaça numa perpétua rede solidária, na qual a evolução da unidade dependerá única e essencialmente de seu esforço e de sua contribuição. O dar e o receber norteiam a escalada do mestre e do discípulo, do professor e do aluno, da criatura e do Criador. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Nós estamos no 14º programa da terceira temporada, com o título Eterno Aprendiz. Se quer entender melhor esse processo, fique conosco até o final de nosso estudo. A nossa gratidão a vocês, internautas, espectadores, que são a causa do nosso existir. Isso mesmo, sem vocês não existiríamos. Então vocês é que formam a base de coesão e de sustentação de todo o nosso propósito, de todo o nosso projeto, o despertar da consciência. A Aline Gonçalves, que sem ela não aconteceria nada disso. A ponte entre nós e vocês, graças ao trabalho grandioso dela, do César Ayala. Mas sem a tecnologia, os equipamentos, o estúdio, a internet, a energia, ou seja, sem o auxílio de tudo e todos, porque tudo é interdependente no eterno foco, na força suprema do universo. Então, mais uma vez, agradecemos às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários que nos ajudam na manutenção e na propagação dessa causa. E agradecemos a cada um de vocês pelas amoráveis vibrações e por tudo que tem feito para nos ajudar na propagação também desta mensagem. Então vamos rever a leitura inicial e avançar um pouco mais. E esse conteúdo também faz parte do segundo livro. Então faz-se imprescindível tomarmos consciência disso, ou enfatizando, vamos dar ênfase. Não há prêmios gratuitos, nem favores divinos em parte alguma na suprema sabedoria. Então não adianta querer prêmios gratuitos, nem favores divinos. Deus criou a lei. Foi a primeira coisa. E Ele próprio é a lei, porque é um setor no. Então, Deus é a lei. Então, Ele criou, estabeleceu critérios. E após criar a lei para iniciar a criação, Ele não interfere mais na criação porque existe a lei. Então, não existe possibilidades, por mais remota que seja, para que Ele mude a lei para nos agraciar com favores divinos ou prêmios gratuitos. Não há a menor possibilidade. Então, a lei, ela considera as mais ínfimas transformações, mediante o acerto no dado momento perante as transgressões. Então, ela vai levar em conta e atenuar ao extremo e dar ao incauto distraído, que se equivocou, todas as oportunidades de correção, de reparação, de aprimoramento, sem castigos, sem penas eternas. O único ser que vai fazer o julgamento somos nós. A lei não julga, não condena, Deus não julga, não condena, os Cristos tampouco, nem o próprio Espírito, nesse sentido, em relação a nós, almas. O que é dele, da sua totalidade, sim, ele vai fazer o julgamento. Mas o que cabe a nós, almas, somos nós. Então, enfatizando,
Não há prêmios gratuitos, nem favores divinos em parte alguma na suprema sabedoria, mas um eterno dinamismo do micro ao macrocosmo, do espírito, que é uma partícula do absoluto, ao espírito, que é uma individualização dessas partículas no absoluto, do micro ao macro, onde tudo se entrelaça numa perpétua rede solidária, na qual a evolução da unidade dependerá. Se a unidade for o espírito, por exemplo, ela vai depender única e essencialmente do seu esforço e de sua contribuição. E no caso aqui, o seu esforço, você alma, eu alma, para o crescimento. Norteiam a escalada do mestre e do discípulo. Então, se já somos mestres, se já iluminamos pelo exemplo o caminho de alguém e também dos nossos discípulos. Do professor, se já nos sentimos, e do aluno, embora há sempre mestres e discípulos. Às vezes eu penso que sou mestre, sou discípulo. Às vezes penso que sou discípulo, sou mestre. Porque eu sou discípulo de alguém que está na dianteira e que é mestre. E, ao mesmo tempo, mestre de quem está na retaguarda, que é meu discípulo. E também do professor e do aluno, como eu disse, e da criatura que somos nós, e do Criador. E aqui colocamos Criador e não Criador, que no caso o nosso Criador é o Espírito. Ele é que nos criou à sua imagem e semelhança. Está entendendo? Vamos seguir mais um pouco. No louvor, porque a oração divide-se em 3 facetas: louvar, pedir, agradecer. Então, no louvor, reconheço a minha necessidade de trabalhar como eterno aprendiz e humílimo servidor. Entendeu? Então, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Isso é Emmanuel. Então, quando falamos de oração, é a primeira filha da fé, que é mãe de todas as virtudes. E fé representa força, e a ação dessa força representa serviço. É um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força para gerar os estímulos transformadores. Então, no louvor, eu, a alma, reconheço a minha necessidade de trabalhar como eterno aprendiz e humílimo servidor do Espírito e dos Cristos em mim. No segundo propósito da oração, no pedir, rogo a oportunidade de trabalho planificador na imensurável seara divina, tendo o bem eterno como a lei suprema e o bem de todos como eterno princípio. Então, rogar ou pedir a Deus bênçãos significam pedir oportunidades de trabalho no bem eterno ou no eterno princípio, que é o bem de todos. E agora nos resta o pedir. No pedir, ou melhor, agora nos resta o agradecer. Por fim, agradecer é a finalização da tarefa realizada com esmero ante a certeza do salário justo e digno ao servidor fiel e dedicado que se fez merecedor da sonhada plenitude pacificadora de sua consciência em gestação, posto que o que chamamos de felicidade real é o fruto resultante da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Ficou clara a ideia? Isso está no final do capítulo 4, que chamamos de visualização, ou visualizar-se na ação, que é um preparo para entrarmos no 5º, que é o Evangelho.
que é o que nós vamos nos tornar. Está confusa a ideia do eterno aprendiz? Você sabe o que é a água? Qual as suas propriedades? Ela tem sabor? Ela tem cheiro? Ela tem cor? Depende de você. Porque cada átomo, ele tem a sua fragrância, tem as suas múltiplas cores e tem também os seus sabores, se eu tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas se assim não for, eu vou precisar que 2 ou mais átomos se unem e a junção do aprendizado desses átomos permita que agora, numa quantidade maior de algo cumprindo um único propósito, no caso da água, 2 hidrogênios simples e 1 oxigênio. O oxigênio, na realidade, são 8 hidrogênios pesados, numa individualização. E com a junção dos 3, você percebe o sabor da água? Ainda não percebe, mas já percebe a sua textura. Ela já se torna palpável. Mas já sabe que ela guarda nossas memórias, o que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, e ela pode transportar para outrem essas informações quando tocamos. Basta meio segundo, já gravamos tudo isso nela, e ela pode levar a outrem estas informações. O sabor depende da educação do paladar, segundo Allan Kardec. Então, se depende da educação do paladar, o paladar depende do olfato. Ele sozinho não define esses sabores. O olfato, curiosamente, depende do tato, que depende da visão, da audição, mesmo que não tenhamos a visão ou a audição físicas, temos no plano espiritual. Porque no perispírito, cada partícula ouve, enxerga, fala e etc. Tudo bem até aqui? Está muito confuso? Está achando complicado? Por isso que é o eterno aprendiz. O eterno aprendiz. A água forma mais de 2/3 do nosso corpo. E às vezes não sabemos nem sorvê-la. A água se toma em goles, a cada 20 minutos um gole. Aqui, por conta da fala, às vezes tomamos mais rápido, para nos ajudar como alimento e ao mesmo tempo como forças vitalizadoras no nosso processo de organização das ideias e do próprio mecanismo da fala. Então, buscar a origem da vida, compreender a sua natureza e a sua destinação é o que propõe o ensino universal dos espíritos. O estudo da origem, da natureza e da destinação do espírito, que começa como uma diminuta fração infinitesimal do absoluto, compondo N realidades e individualizando-se como um ser constituído no absoluto. Basicamente, os vegetais, mais de 90% é água, ou seja, minerais que estão avançando para servir os vegetais e aprendendo novas experiências, novas ações, ou assimilando novos aprendizados. Então, esse eterno aprendiz que iniciou como o princípio inteligente do universo, simples e sem ciência, nem do ser, nem do seu saber, hoje,
como espíritos ou como seres imortais e como almas encarnadas. Como almas, somos seres pensantes. Como espíritos, não somos seres pensantes, porque o espírito não pensa, ele intui. No espírito não há razão, a razão está aqui, na alma, no seu processo de pensar, de sentir, falar e agir. Então, quando nós falamos do eterno aprendiz, hoje, como nós temos no caso a Miranda Provence, então ela estuda o primeiro livro e quer enxergar no primeiro livro conteúdo do segundo. E às vezes, quando damos a resposta já com o conteúdo do segundo, ela já quer enxergar o conteúdo do terceiro livro. Porque é um ser proativo. Então, ela não se satisfaz só com a etapa que foi colocada. Porque o conhecimento é sequenciado. Por isso que colocamos a base no primeiro livro. O despertar da consciência do átomo ao anjo, que é a viagem. O segundo livro, o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo. De sal da terra à luz do mundo, não tem a crase. Não é mais viagem, é transformação sem sair do lugar. E ele se constitui de 3 livros, na realidade. O primeiro, você se conhece, relembrando conteúdos do primeiro livro e com acréscimos. Então, você faz uma recapitulação do que tu és. O segundo livro é o processo de transformação, evangelho, oração, bioenergia e as visualizações, no sentido mais aprofundado. Quando você se conhece, você tem uma noção das visualizações. Quando você se transforma, você já vai exercitá-las. E o último livro é a sua conduta, o seu caráter perante o seu semelhante que está fora. Então, o primeiro livro constitui-se de 4 capítulos. Fé, razão, intuição. De sal da terra à luz do mundo. Lei de compensação. E visualizar-se na ação. Percebeu? Então, fé, razão e intuição. Fé, eu estudei. Eu tenho a compreensão daquilo que eu vou executar. Razão, eu já começo a arquitetura, porque eu vou usar pensamento, poder imaginativo, o meu conhecimento, as inteligências, capacidade criativa que é o pensamento e os sentimentos. E intuição. Agora já é a essência do ser, a resultante do trabalho. E depois a trajetória de sal da terra à luz do mundo, que é o propósito do livro. Então, no começo eu tenho ali os potenciais essenciais, fé, razão e intuição. Agora, a pequena recapitulação de sal da terra à luz do mundo, o propósito da obra. Depois, o que eu ganho com isso? O que nós chamamos de lei de compensação. E o começo do exercício, visualizar-se na ação ou visualização. Após isso, aí começamos o segundo livro. Evangelho. O que é, para que serve, como usar. E quando termina o como usar, um exercício, que nós chamamos de fotografia e telegrafia do pensamento, no final do estudo do Evangelho. Eu sei o que é, força, vitalidade e vida, onde está em minha consciência, no meu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos dessa consciência e do coração nesse espírito. Sei para que serve,
pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então, se é força, é lei. Se é vitalidade, é matéria-prima. E a resultante da lei, gerenciando a matéria-prima, culmina-se na vida. Então, força, vitalidade e vida. Quer dizer, tudo que existe deriva-se ou origina-se do Evangelho, o Verbo Criador. No princípio era o Verbo, Evangelho. O exercício e depois inicia-se oração. A oração é a alavanca por intermédio da qual você coloca o Evangelho em ação. O que é oração? É a primeira filha da fé, é o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação, a mais potente alavanca no processo da autocura. É um mecanismo avançado de criarmos elementos força, conforme falamos no programa passado, e gerar os estímulos para a transformação. Então, a oração o que é? Para que serve? Para colocar o Evangelho em ação, para se construir, para arquitetar e como usar. Aí o exercício de como usar a oração. Ela nasce dos mais simples desejos, viaja do coração para o cérebro ou do emocional para o mental e vai transformar-se em pensamentos, em força de atração. E depois o como usar já é uma reprogramação, depois do item como usar, a finalização do capítulo, a reprogramação celular. Agora já aprofunda-se um tanto mais na trajetória do eterno aprendiz. E a sequência, a bioenergia, porque você coloca a força, a vitalidade em ação, resulta-se na vida. E o elixir da vida começa com a bioenergia, que é a junção da força e da vitalidade para gerar a vida e inicia pela geração dos infracorpúsculos. Então, bioenergia, o que é, para que serve, como usar. Além do exercício inicial, no próprio capítulo, que é o 7º, que é o que nós falamos de realinhamento dos chakras, depois vai ter um processo de recapitulação, basicamente destas 3 visualizações, mas principalmente da última. E o capítulo 8 inteiro é somente visualizações. É a viagem do âmago do ser à periferia e o retorno da periferia após a interação com o entorno até a essência consciencial do ser. Ficou mais ou menos claro? A isso chamamos o eterno aprendiz. Então, se hoje eu compreendo grosseiramente o que é a água, bom, a junção de um oxigênio e 2 hidrogênios. Amanhã eu vou querer saber como se forma esse hidrogênio e como se forma esse oxigênio. Depois eu vou querer saber como se formam os elementos subatômicos que vão dar origem a esses átomos. Depois desses subatômicos, vou recuando os infraatômicos até remontar no átomo original ou no átomo primitivo, no espírito em sua origem. Isso é o propósito do eterno aprendiz. Então, quanto mais ele pensa que sabe, menos ele chega à conclusão que sabe. Porque antes eu pensava que o bolo já vinha pronto, como se nascesse numa árvore. Aí eu vejo que ele é a soma de vários ingredientes dentro de uma complexidade razoável de acordo com o bolo. E assim que eu domino a receita, que eu domino a manipulação dos elementos, eu vou querer saber a origem desses alimentos. Pelo menos qual o alimento dos meus alimentos. Quer dizer, o que é que cada um desses elementos receberam para transformar-se nos nutrientes do meu bolo. E vou querer
estudar isso até remontar à origem para ter o domínio sobre os elementos, para que eu possa alterar tanto o sabor quanto os saberes na hora dessa confecção. Ficou mais ou menos claro ou ficou mais confuso? Se está ainda confuso, eu te aguardo no próximo programa. Qual será? Você decorou? O próximo programa será o discípulo devotado. Temos o ser devotado e o ser abnegado. Você sabe o que é? Nós vamos falar dos dois, porque precisa de um título. Então, o ser devotado é aquele que se dedica intensamente numa causa. E o ser abnegado é aquele que se dedica ao extremo, a ponto de esquecer de si mesmo em favor da causa. Por isso que o próximo programa será o apóstolo comprometido. Já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. E pedimos a vocês que sigam-nos em nossas redes sociais e fique atento à programação do projeto Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Spark, no Signal, no Pátria Book, no Rumble e participamos do Grupo Espírita Gota de Luz, em sua página no Facebook. Estamos nas plataformas de áudio do Spotify, tanto no Google Podcast quanto no iPhone Podcast. Agradecemos a todos vocês que já enviaram seus depoimentos, o que vocês aprenderam com os conhecimentos propostos pelo despertar da consciência e o que vocês já conseguiram de prático, de real, de mudança para melhor em vossas vidas. De preferência, se você quer enviar o seu depoimento, deixe o celular na horizontal de maneira fixa para não pegar ruídos. Grave na melhor definição possível e envie pelo Google Foto, pelo Google Drive, pelo InTransfer e nos envie o e-mail para pamela@despertarc@gmail.com ou pelo nosso canal do Telegram. E quando você estiver numa de nossas plataformas, compartilhe o link lá do Instagram, do Facebook, do YouTube, para que o canal cresça. Então, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu gostei ou não gostei e nos ajude na propagação desta mensagem. Abraços de luz e paz e muito amor e te aguardamos semana que vem. Namastê.